que você está, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando da Palavra de Deus. E lógico que a gente não pode deixar de falar essa semana sobre um aspecto importante que muita gente tem dúvida, que é, de certa forma, é o aspecto talvez mais fascinante da Palavra de Deus. Até porque é interessante, né? Como essas ideias esotéricas do futuro, isso dá uma estimulada assim nas pessoas, né? Traz uma curiosidade, um negócio, um frisson assim no ser humano muito interessante, né? Por exemplo, você dorme e tem um sonho. Nossa, por que eu sonhei isso? O que significa? Tem alguma relevância? Vai acontecer alguma coisa? É uma premonição? Enfim, essas coisas são coisas que mexem com o cotidiano humano e com a nossa mente um pouco. E então, quando você vai para a Bíblia, você tem livros que são chamados livros proféticos ou mensagens proféticas dentro de outros livros que são tidos inclusive como históricos. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, mas a Bíblia é um livro místico? Não, a Bíblia não é um livro místico. A Bíblia, ela fala sobre Jesus como nosso Salvador e fala da salvação e da vida eterna. Agora, as coisas que vão acontecendo e por que vão acontecendo aparecem vez ou outra na Palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro profético. Num outro vídeo do canal, já faz um tempo, de um dos estudos que nós fizemos, eu tinha dito que as profecias elas podem ser circunstanciais ou elas podem ser de forma global. Em cima disso, eu disse que as profecias podem ser dependendo da minha atitude e elas são independentes da minha atitude. Vamos dizer assim que fica mais fácil para compreender. Então, Deus fala assim, se você não mudar a sua atitude, isso vai acontecer. Então vai depender da minha atitude. Se eu continuar fazendo aquilo, aquilo acontece. Se eu parar de fazer aquilo, não acontece mais. Agora, tem algumas que não dependem das circunstâncias. Não são circunstanciais. Por exemplo, a volta de Jesus. Eu aceitando ou eu não aceitando, eu tendo uma postura ou eu tendo outra, não muda esse evento. Jesus vai voltar e ponto final. Então as profecias têm essas características, né? Serem circunstanciais ou não circunstanciais. E a Bíblia tem ali um monte de versos com relação a isso. Então a Bíblia é um livro profético? Sim, a Bíblia é um livro profético. Mas eu tenho que entender que algumas profecias são locais e circunstanciais e outras são globais e não circunstanciais. Por exemplo, eu vou pegar aqui um texto de Malaquias, capítulo 3, verso 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vai falando um pouco aqui sobre a vinda de Jesus. E isso vai acontecer, é um evento que irá acontecer. Agora, tudo que a Bíblia profetizou aconteceu? Sim, aconteceu. Existem profecias que ainda não se cumpriram. Por isso que é importante, se a gente for lembrar, por exemplo, de um profeta que nós tivemos, chamado Nostradamus. Nostradamus ficou muito famoso com a seguinte frase: 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Ou seja, nós chegaremos no ano 2000 e o mundo acabaria no ano 2000. Isso não aconteceu. Depois tivemos outras profecias dizendo que o mundo acabaria em 2013, né, 2012, e não aconteceu isso também. Enfim, todas as profecias bíblicas se cumpriram. Aquelas que não se cumpriram é porque ainda não chegou o tempo de cumprimento. Mas ela nunca marcou uma data, isso vai cumprir-se aqui, e não aconteceu. Muito pelo contrário, se você relembrar o estudo que fizemos no trimestre passado, Daniel colocou muitas datas e essas datas todas foram cumpridas. Então, a Bíblia é um livro profético? Sim, a Bíblia é um livro profético e nós temos que dar crédito porque essas profecias já se cumpriram e continuarão se cumprindo. Eu vou ficando hoje por aqui. Grande abraço para você. Nos vemos amanhã.